Então, só acho que o Kelly já falou lá no grupo que não tá conseguindo entrar. A Kézia? É, Fala para ela pedir de novo. De repente, na hora que eu estava, quando eu saí para reiniciar o computador, ela deve ter pedido. fala pra ela. Enquanto eu vou ajeitando aqui a página. Enquanto ela está chegando aí, a gente vai vendo aqui. Na verdade, é a introdução mesmo, né, do que a gente está pretendendo fazer no projeto de intervenção. Como encaminhar uma pesquisa, que aí ele vai falar, né, o que é uma pesquisa, né? Pode-se definir uma pesquisa como um procedimento racional, sistemático, que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A gente tem falado sobre isso nos nossos encontros. Qual é a tua pergunta, né? Porque a pergunta, na verdade, a gente vai daqui a pouco, mais para frente, a gente vai ver, que é aquilo que a gente chama de problema. Qual é o problema que você, ao escolher um tema, escolher um assunto, qual é o problema que você vê dentro desse assunto? O que você pode problematizar, né? A, a pesquisa é requerida quando não se dispõe de informação suficiente para responder ao problema, ou então quando a informação disponível se encontra em tal estado de desordem que não possa ser adequadamente relacionada ao problema. A pesquisa é desenvolvida mediante o concurso dos conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros procedimentos científicos. Na realidade, a pesquisa desenvolve-se ao longo de um processo que envolve inúmeras fases, desde a adequada formulação do problema, né, tá sempre aqui lembrando a gente, até a satisfatória apresentação do resultado. Então, é isso que. Opa, chegou aí. Agora sim. Aí, Kézia. Chegou, Kézia. Peraí, deixa eu abrir aqui. Tudo bem, Kézia? Então a gente falou, ele está lembrando a gente aí da importância do problema, né? A gente já tem falado sobre isso, a gente conseguiu aí com a maioria de vocês ver, a partir do tema qual o problema que vai se colocar, e a gente falou sobre tema, título e problema. A gente está nessa tríade aí, né, conversando sobre isso. Não se preocupem, porque ao longo do trabalho, essa tríade, o tema, o título, ele pode ser modificado, ele pode ser refeito, não tem problema nenhum. O mais importante agora, nesse momento, é vocês pensarem em desenvolver um bom problema, uma boa pergunta. Então, peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Porque se faz pesquisa. Há muitas razões que determinam a realização de uma pesquisa. Podem, no entanto, ser classificadas em dois grandes grupos: razões de ordem intelectual e razões de ordem prática. As primeiras decorrem do desejo de conhecer pela própria satisfação de conhecer. As últimas decorrem do desejo de conhecer com vistas a fazer algo de maneira mais eficiente ou eficaz. Eu acredito que a gente esteja aqui na segunda opção, porque a gente, né, trazer os temas que estão atuais e tentar fazer com que eles tenham uma aplicabilidade, né, é importante. Né? E mesmo que a gente, não que seja uma aplicabilidade não só prática, mas a gente pense sobre as questões que estão acontecendo e sugira, né, faça sugestões de encaminhamentos ou de resoluções. Né? Isso é uma coisa que a resposta ao problema ou à pergunta que você vai levantar pode trazer, né? Uma pesquisa sobre um problema prático pode conduzir a descobertas de princípios científicos. Da mesma forma, uma pesquisa pura pode fornecer conhecimentos possíveis de aplicação prática imediata. Procura-se nesse livro apresentar estratégias e táticas de pesquisas adequadas aos objetivos tanto de pesquisas puras quanto das aplicadas. Daí porque será dedicada idêntica atenção aos requisitos básicos tanto das pesquisas acadêmicas quanto das pesquisas elaboradas para a solução de problemas práticos. Aqui queria fazer um comentário que vocês vão perceber, né, que vocês estão entrando,
sendo inseridos num outro tipo de pesquisa. Né? Não sei se vocês concordam comigo, mas a pesquisa comumente feita, né, na escola, no ensino fundamental, é aquela que se reúne as pessoas, né, faz uma coleta de dados, cada um pega um trecho daquilo que foi pesquisado para apresentar no seminário. Né? Assim, existe isso, não vai deixar de existir, mas vocês vão fazer isso de uma forma a elaborar esses dados que vocês vão coletar. Né? Vocês vão refletir sobre algum assunto, né? Algum tema, né? É um pouco diferente. Né? Vocês vão perceber que, óbvio, tem uma dificuldade, porque é uma outra forma de abordar objetos de pesquisa, né? Os objetos de pesquisa serão abordados de uma forma diferente. Então, o que é necessário para fazer uma pesquisa? Qualidades pessoais do pesquisador. Aí ele vai aqui elencar algumas coisas que a gente precisa, vamos dizer, cultivar, né? O êxito de uma pesquisa depende fundamentalmente de certas qualidades intelectuais e sociais do pesquisador, entre as quais conhecimento do assunto a ser pesquisado, curiosidade, criatividade, integridade intelectual, que é você não fazer cópia, né? Não é para fazer cópia de ninguém, né? É para você pegar o texto, pensar sobre aquilo ali, né? Baseado em autores, né? E desenvolver o seu próprio raciocínio. Atitude autocorretiva, que está sempre se questionando, estou no caminho correto, né? Estou fazendo uma coisa bacana. Sensibilidade social, imaginação disciplinada, perseverança e paciência, confiança na experiência. Então, todas essas coisas a gente vai desenvolvendo, né, ao longo do processo. Né? Mas a curiosidade, a criatividade, né, é uma coisa que a gente tem que estar sempre cultivando, sempre desenvolvendo. Vamos ver aqui, recursos humanos, materiais e financeiros. É muito difundida a visão romântica da ciência que procura associar as invenções e descobertas exclusivamente à genialidade do cientista. Isso aqui é muito importante, porque, na verdade, a gente já começamos a seguir um passo a passo, vocês vão descobrir que é a maneira através da qual você investiga a realidade. Né? As coisas elas não vão cair, né? Meu Deus, eureka! Não vai ter meu Deus, eureka! Vai ter um trabalho de pesquisa, leitura, análise, reflexão. Tudo isso, né? Como vou dizer, é como se fosse uma receita, né? Nessa receita para você ter um bolo lá no final, né? Estou fazendo aqui uma metáfora, mas esses ingredientes, né? De você para você desenvolver um trabalho são necessários. Aí você descobre que não é uma coisa, né? Ah, eureka, né? Você vai trabalhando, você vai pesquisando, você vai perguntando, você vai tentando responder. Lê aqui, lê ali, né? Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, vai construindo seu texto. Não há como deixar de considerar o papel capital das qualidades pessoais do pesquisador no processo de criação científica, mas é também muito importante o papel desempenhado pelos recursos de que dispõe o pesquisador no desenvolvimento e na qualidade dos resultados da pesquisa. Então, aqui eu quero chamar a atenção de vocês, por exemplo, não assim, vocês não precisam ler vários livros para poder fazer o trabalho, né? Às vezes, um livro, né, dois livros, um artigo, já vai te ajudar a você construir o seu texto, porque a gente não vai fazer aqui um trabalho longo, né? Nosso trabalho é no máximo de 20 páginas, no máximo, não vai passar disso. Né? Então, é para você também não ficar preocupado, tem que ler várias coisas. Não, muito pelo contrário, a gente vai fazer uma coisa que a gente consiga se concentrar para que o trabalho seja mais produtivo, até para a gente não se perder, né? Não ficar, né, imerso, né? Em várias leituras, não precisa disso. Uma leitura, um autor, escolhe um autor, né? Ou dois autores para contrapor, né? Não precisa ser. Por essa razão, qualquer empreendimento de pesquisa, para ser bem sucedido, deverá levar em consideração o problema dos recursos disponíveis. O pesquisador deve ter noção do tempo a ser utilizado na pesquisa e valorizá-lo em termos pecuniários. Deve prover-se dos equipamentos e materiais necessários ao desenvolvimento da pesquisa. Deve estar sempre atento aos gastos decorrentes da remuneração de serviços prestados. Aqui ele vai envolver questões de grana e tal, né? Em outras palavras, significa que qualquer empreendimento da pesquisa deve considerar os recursos humanos, materiais e financeiros.
Para fazer frente a essas necessidades, o pesquisador precisa elaborar um orçamento adequado. Aqui, né, no caso do orçamento, eu vou trocar o orçamento por. Vocês precisam se organizar. Foi isso que eu ia mostrar para vocês. Que eu estava falando para o Daniel, que aqui eu tenho uma tabelinha de coisas que eu tenho que fazer nos dias e horários. Né? Seguindo essa tabelinha aqui, eu não me perco, não esqueço. Então, anota no celular, vocês podem fazer isso, né, na agenda do celular e botar para tocar. Né? Que aí não dá para esquecer, que vai ter aula tal dia, vai ter tarefa tal dia. Se organiza, faz a tarefa de manhã, para ficar livre à tarde, ou troca, viu? Reveza. Tem que se organizar. Coloca isso no papel mesmo, faz um quadro. Isso ajuda. Espera aí, rapidinho, Guilherme. Já vou te dar a palavra. E aqui, ó, por que elaborar um projeto de pesquisa? Como toda atividade. Vamos fazer o seguinte, espera aí, o Guilherme quer falar? Fala aí, Guilherme. Então, uma dúvida. Por acaso o TCC ele precisa de 20, de quantas páginas no máximo? Então, a gente não, é de 15 a 20 páginas. Não é assim, mais do que isso, não vamos passar disso, não. Ah, tá. Beleza? Sim. Eu vou continuar aqui, então. Como toda atividade racional e sistemática, a pesquisa exige que as ações desenvolvidas ao longo do seu processo sejam efetivamente planejadas. Eu acabei de falar de organização. Faz o seu quadrinho, qual o dia que você tem, né, um horário, um dia, para se dedicar à leitura e o exercício da elaboração do seu texto lá, né, do TCC. Se para um dia, segunda-feira, de 1 às 2h30, nesse horário eu vou dedicar para o TCC. Já tenho as aulas, sexta-feira eu vou ter encontro com o Celso. Então, sexta-feira, depois da aula, eu vou sentar um pouquinho, meia hora, vou escrever? Pode ser. De modo geral, concebe-se o planejamento como a primeira fase da pesquisa, que envolve a formulação do problema, a gente está nisso, ó, especificação dos seus objetivos, a construção das hipóteses, a operacionalização dos conceitos. Em virtude das implicações extracientíficas da ciência, da pesquisa, desculpe, consideradas na sessão anterior, o planejamento deve envolver também os aspectos referentes ao tempo a ser despendido na pesquisa, ó, acabei de falar, bem como aos recursos humanos, materiais, financeiros necessários à sua efetivação. Esses outros atributos aqui, esses elementos finais, né, vocês não vão, né, gastar grana, né, mas o muito importante é o planejamento do horário. Qual o dia que eu tenho separado para fazer isso? Preciso separar um dia. Assim como você precisa separar um dia para fazer a tarefa de física, de matemática, de geografia, de arte, né, filosofia. Já vai aplicando isso, né, para o teu estudo. A moderna concepção de planejamento, apoiada na teoria geral dos sistemas, envolve quatro elementos necessários para a sua compreensão: processo, eficiência, prazos e metas. Muito importante. A gente vai trabalhar com isso. Inclusive, já tem lá. A gente já tem, eu acho que a Kathleen compartilhou com vocês, né, o nosso calendário, que é do ano todo. Então, tem lá as datas. Né, hoje é a primeira aula de metodologia mesmo, né? E tem a data lá, as datas que vão ser apresentados os capítulos, né? Assim, nessa concepção, o planejamento de pesquisa pode ser definido como um processo sistematizado, mediante o qual se pode conferir maior eficiência à investigação, para, em determinado prazo, alcançar o conjunto das metas estabelecidas. Se a gente organiza, estabelece datas né, e procedimentos, fica mais fácil de realizar as coisas, né? O planejamento da pesquisa concretiza-se mediante a elaboração de um projeto, que é o documento explicitador das ações a serem desenvolvidas ao longo do processo de pesquisa. Isso aqui que ele falou agora, traduzindo para o nosso trabalho, é a ficha de pré-projeto. A ficha de pré-projeto, na verdade, seria esse plano, né, como vou dizer assim, um plano de voo, né, para você saber, para você se nortear e aí você caminhar com o teu orientador. Né? Vou até repetir aqui, ó, documento explicitador das ações a serem desenvolvidas ao longo do processo de pesquisa, é o planejamento de pesquisa. O projeto deve, portanto, especificar os objetivos da pesquisa, apresentar a justificativa de sua realização, definir a modalidade de pesquisa, determinar os procedimentos de coleta de análise de dados. Deve ainda esclarecer acerca do cronograma a ser seguido no desenvolvimento da pesquisa e proporcionar a indicação dos recursos humanos. Né? Mas aqui, esses recursos humanos financeiros, né, a gente já sabe que
não tá aplicado a gente, mas essa parte do cronograma, você já tem um cronograma. É só chegar lá e ver, né, o calendário do projeto de intervenção, TCC BRIC, você tem as datas, você sabe o que vai acontecer. Hoje, a aula é a importância da pesquisa. Por que fazer um trabalho de pesquisa? Tem um título lá direitinho, do outro, tem uma outra coluna que são as datas de entrega as datas de entrega dos capítulos, né? E a gente vai caminhando. Vamos aqui. O projeto interessa, sobretudo, ao pesquisador e à sua equipe, já que apresenta o roteiro das ações a serem desenvolvidas ao longo da pesquisa. Interessa também a muitos outros agentes, para quem contrata serviço. Aqui ele vai falar outras, não interessa aqui para a gente. Vamos ver aqui. Esse aqui a gente já viu, os elementos que fazem parte do trabalho de pesquisa, né? Não há, evidentemente, regras fixas acerca da elaboração de um projeto. Sua estrutura é determinada pelo tipo de problema a ser pesquisado e também pelo estilo de seus autores. É necessário que o projeto esclareça como se processará a pesquisa, quais as etapas que serão desenvolvidas e quais os recursos que devem ser alocados para atingir seus objetivos. Os elementos habitualmente requeridos no projeto são os seguintes: formulação do problema. A gente está nessa etapa de formular o problema a partir de um tema e de construção de um título, né, mesmo que seja provisório. Construção de hipóteses ou especificações dos objetivos. A gente vai ainda chegar nisso aí. Identificação do tipo de pesquisa. A gente vai ver se ela é qualitativa ou se é quantitativa. Né? Operacionalização das variáveis, seleção da amostra. Isso aqui é mais específico, né? Elaboração dos instrumentos e determinação de estratégias de coleta de dados. Isso aqui você vai... esses aspectos posteriores vão ser tratados com o seu orientador. Determinação do plano de análise, previsão da forma de apresentação dos resultados, cronograma de execução de pesquisa, isso que a gente vai estar fazendo no projeto de intervenção. Definição dos resultados dos recursos, isso aqui não entra para a gente. Elaboração de um projeto depende de inúmeros fatores. O primeiro e mais importante refere-se à natureza do problema. Ele está sempre chamando nossa atenção para a importância da problematização, da pergunta, porque é a partir dela que o seu trabalho vai dar mais pano para manga, vamos dizer assim, né? Vai render mais. Se você formular uma boa pergunta, então a gente está nesse momento da formulação da pergunta, se a gente conseguir, cada um de vocês, formular uma boa pergunta, né, o andar da carruagem vai ser mais legal, mais tranquilo. Acho que a gente pode parar aqui, porque essas informações todas aqui a gente já... Né? Aqui tem um esqueminha de organização. Formulação do problema, construção da hipótese, determinação do plano, operacionalização das variáveis, elaboração dos instrumentos de coleta. A partir da determinação do plano, é que vocês vão conversar com os orientadores de vocês, e a gente vai, aqui também na aula de projeto, a gente vai tratar sobre isso também. Mas eu acho que até aqui já está legal, já, porque só para... na verdade, eu estou... deixa eu voltar aqui. Eu estou só confirmando aquilo que nós já conversamos nas aulas anteriores, né? Tudo aquilo que a gente vem fazendo na prática, naquela conversa, está aqui nesse texto que foi apresentado agora. Alguém levantou a mão aí? Deixa eu ver aqui. Ou mandou uma pergunta? Já se doeu, Celso. Pode falar, Lohan. Eu ia perguntar, você anotou o projeto que eu tinha falado, o tema do projeto que eu tinha falado para você naquele dia? Deixa eu ver aqui, peraí. Eu não sei se eu anotei. Agora eu estou na dúvida. Lohan, né? Peraí, J-M-N. Lohan. Será que foi você? Porque Lohan, ordenamento jurídico brasileiro, interpretações, realidade. Você falou sobre isso? Ordenamento jurídico? Foi isso aí mesmo, porque é o seguinte, porque eu falei, isso aí foi só uma das ideias que talvez eu possa fazer, né? Sim. Porque eu sou muito movido pelo seguinte, eu posso estar do nada de noite deitado e ver uma ideia do nada, sabe? Aí, então, eu tava pensando talvez continuar na parte do direito, mas talvez abranger uma área diferente, entende? Aí, Então, eu tô tentando ver ainda melhor como vai ser mais especificamente.
Não, esse negócio de você estar dormindo e tal, ter uma ideia, isso é excelente, anota tudo, entendeu? Mas procura também, porque assim, procura também colocar na sua cabeça assim, eu quero ir nessa direção, eu quero, já que eu escolhi o direito, e eu vou ficar nesse ponto aqui do direito, entendeu? Tenta agora, a partir de agora, que a gente está começando em maio agora, a gente vai, acho que dia 20 eu vou mandar para vocês o drive para vocês escolherem os orientadores, e aí a gente vai ter uma resposta e a partir daí a gente vai começar já a trabalhar. Então, esse mês de maio é importante Que você eu começar a fixar, entendeu sabe a um ideia? outro assunto, só que eu tenho medo de falar sobre ele, porque é um assunto meio polêmico, sabe? Qual é o assunto? É a limitação da polícia em agir, sabe? Em poder ter ação. Era uma coisa que eu queria falar mais ou menos. Só que são Não, assuntos repete, diferentes. desculpa, eu não entendi direito. Por exemplo, as limitações que os policiais têm quando vão agir, sabe? Em comparação a algumas outras forças policiais do mundo, entende? Esse é um assunto específico, eu não sei exatamente como é que a gente podia, onde é que você poderia encontrar, assim, porque esse assunto, por exemplo, na filosofia, tem um autor chamado Michel Foucault, ele vai investigar isso, ele vai falar de como isso acontece, por que e como isso acontece. Tem relação com todo um sistema, entendeu? Mas aí eu não sei se você está pensando nisso. É mais ou menos isso. É porque, por exemplo, por exemplo, um policial militar hoje, pelo menos ao meu ver, no Brasil, ele é muito limitado. Ele praticamente identifica cada disparo que ele dá numa arma, entende? Ele age sobre muita burocracia, entende? É isso que eu queria falar mais ou menos. É muito específico. Ia ter que fazer uma investigação, por exemplo, na legislação. Eu entendi o que você falou. É quando a pessoa dá um tiro, tem todo um inquérito, né, para saber por que, quantas balas, por que atirou, qual foi a circunstância. Tem vários, sim, Um inquérito, né? tem várias coisas que tem que ser vistas. Se tinha necessidade, se deveria, se, né? Então, assim, você não precisa aprofundar esse assunto, mas você pode, de repente, trazer, né, esse assunto de alguma forma, ver com o teu orientador, qual a melhor maneira de você abordar esse assunto, né? E aí, porque tem, dentro disso que a gente está falando aqui, vai ter vários caminhos, entendeu? E vai te levar a outros lugares. Então, é preciso você ver exatamente o que você quer para você poder desenvolver esse trabalho. Entendi o que você está falando. Eu entendi, porque isso vai, por exemplo, implicar nos problemas de segurança pública, né? Como é que isso que você está falando influencia numa efetiva segurança pública, né? É mais ou menos a limitação que sai. Por exemplo, o policial praticamente ele tem que ele tem que saber que quando ele vai fazer uma certa ação, vai ter um peso que pode ser uma consequência mais grave para ele na carreira dele, sabe? É isso que eu iria. Isso pode afetar ele na tomada de decisão no momento, né? Sim, dá uma investigada nisso, eu não sei exatamente porque é técnico, assim, eu não sei exatamente qual é a nomenclatura técnica para isso, mas deve ser alguma coisa ligada à legislação do uso de arma por autoridade, deve ter alguma coisa nesse sentido, né? O uso de armas por autoridade. Quais são quais são os, né, tipifica não, o que organiza, como é que o funcionamento e a ação, né, o uso. Que, por exemplo, Né? no caso um pouco mais uma ferramenta mais branda que eles usam as algemas. Só pode ser colocada algema em alguém se essa pessoa apresentar algum tipo de perigo de fuga, sabe? Não pode ser colocado em qualquer pessoa. Se a pessoa apresentar algum tipo de resquício que vai fugir, aí você coloca as algemas, entende? Sim, sim, sim. Então, são procedimentos, né? E deve ter um protocolo para esses procedimentos. Eu entendi o que você falou. Pode crer. Ah, o assunto é interessante. É assim, tanto é interessante que a gente está aqui, né, elucubrando aqui qual é a melhor maneira de tratar disso. Deve ter muita coisa, deve ter muito material nesse sentido. Por dia acontecem muitos assuntos em relação a isso, né? Ultimamente, ainda mais ontem, né, teve aquela opção de jacarezinho, essa foi levantada bastante. Inclusive, foi uma forma que eu me inspirei, né? De puxar esse assunto.
Sim, sim, e outra coisa, isso também vai repercutir ou vai implicar, por exemplo, nessa lei de flexibilização do uso de armas, porque quer dizer, também vai ser uma escolha, assim, você vai falar disso ou não. Você pode, não sei também se tem espaço no trabalho, mas você também levantar a ideia de que, assim, né, num país que nós vivemos, que já é tão violento, né, por que que você é, é, investe ou pensa numa possibilidade de flexibilização do uso de armas para civis, entendeu? Já que tem esse problema que você está falando aí, se tem problema já entre as autoridades, imagina para uma pessoa civil, né? O uso de armas para uma pessoa civil. Então, é complexo, o assunto é complexo. Porque aí pode levantar assim, esse tema da questão realmente do civis, ou até mesmo da guarda municipal, né? Que já estava em discussão há algum tempo se a guarda municipal Já é devia outro, ser já é uma outra, reformada. entendeu? É outra, que é uma autoridade que, né, que eu vi, estavam fazendo aqui em Niterói, estavam fazendo uma votação, parece, para se a guarda municipal deveria ser armada ou não. Então, essa é uma outra questão. Então, porque assim para você ver, o assunto é tão interessante que, né, que para mim, seria uma pergunta assim, que eu acabei de falar. Vale a pena, né, num país tão violento, você flexibilizar o uso de armas? Porque, na verdade, a justificativa ou o argumento é de que o cidadão civil tem direito à proteção. Mas se a coisa já é violenta e já tem esses protocolos de uso da arma, será que as pessoas respeitariam esses protocolos? Como é que. Tem várias coisas aí que você pode é, A questão explorar. a questão de armamentista é complicado, porque varia de pessoa para pessoa, né? Tem Sim, pessoas que sim. teriam mais calma em seguir os protocolos, outras Sim, sim, varia de como pessoa para mais. pessoa, mas tem um detalhe que eu acabei de falar. A sociedade que a gente vive é violenta. Sim, sim. Então, um argumento que fortalece, né, a não flexibilização do uso de armas seria esse. A gente já vive numa sociedade violenta, né? Sim, porque pode ver, hoje em dia as pessoas não precisam mais da arma de fogo, né, para cometer atrocidade. O garoto esse dia entrou numa escola e matou pessoas foi com uma arma branca, não precisou de uma arma de fogo necessariamente, né? Pois é, muito, muito delicado. Então, você vê, Lohan, eu acho interessante ver como é que você vai tratar e vai abordar. Porque você vê, a gente já citou várias coisas aqui, tá gravado, depois você dá uma olhada. Vários caminhos. Uma coisa que você falou me remeteu a várias coisas aqui, que implicam em várias outras, entendeu? O negócio é não se perder nisso aí. Deixa eu só ver se tem alguma outra coisa interessante aqui no texto, porque. E se alguém quiser fazer uma pergunta, baseado no que aqui que a gente conversou. Peraí que tem gente. Peraí. Opa, opa. Opa, pode falar, Daniel. Então, professor, você lembra que daquela aula que eu tive com o senhor, eu falei que eu queria fazer sobre apartheid, falar sobre o racismo na África do Sul? Eu tô Sim, sim. tentando, eu tava conversando com o Pedro um tempo atrás, eu tava pensando em falar também, não, eu não queria, eu não sei, eu tava em dúvida entre falar sobre o apartheid ou falar sobre como uma fotografia pode mudar o mundo. Uma fotografia literalmente vai mudar o mundo. Aí ia mostrar as fotos, aquela da criança correndo no Vietnã pegando fogo, como uma fotografia pode impactar tudo o cenário geográfico, tudo. Eu tava pensando, porque eu gosto de fotografia, eu quero seguir essa área de Sim. fotografia. Aí eu tava O, pensando, você falou uma coisa que me remeteu aqui, eu não sei se eu tenho aqui o livro, Antropologia da Imagem, porque tem a relação, entendeu? O que você falou agora, né? Aí uhum, ela fala, né? Elas falam de situações, né? E contextos históricos, né? Você de repente pode estar, é uma coisa interessante também, Daniel, né? Para você, né, analisar imagens, né, e contextualizar essas imagens, fazer relações. Como você deu o exemplo aí dessa. aquela foto da criança lá pegando fogo no Vietnã, lá por causa nem foi do fogo, foi por causa do gás mostarda na pele da A criança, bomba acho. atômica de Hiroshima, né, em Nagasaki. Não, não, esse é falando do Vietnã, que tem uma criança correndo na guerra do Vietnã, aí os Estados Unidos jogou uma bomba não sei se foi uma Napalm. bomba napalm, Napalm. na pele da criança correndo pelada, comendo a pele dela. Essa, Era essa agente foto é laranja não, emblemática. Daniel?
Acho que é de agente laranja, que ela tava pegando, tava tudo, aí o fotógrafo tirou lá na hora e levou ela pro médico, na guerra do Você Vietnã. pode, se você achar legal, né, seria, quer dizer, seria uma interseção aí, né, entre antropologia, arte, né, história. É Brinca com um interessante. pouco tudo, que é fotografia, que eu quero ser fotógrafo, assim, mostra muita coisa, que uma fotografia pode mostrar a realidade daquela situação E vivida você ali, né? pode, inclusive, escolher alguns fotógrafos, de repente, trabalhar, trazer a biografia desse filme. Tem o Sebastião Salgado, brasileiro. Esse fotógrafo dessa foto, eu não sei o nome dele, dessa histórica, eu não sei. Você poderia fazer isso também, de repente, não sei. É uma ideia boa. Pô, Eu lembro que, eu esqueci o nome assim, dele, dá eu uma esqueci o investida nome, nessa ideia. eu vi o documentário, eu vi o documentário sobre essa foto. Esse fotógrafo, eu esqueci o nome dele. Ele era do Vietnã mesmo ali, do Vietnã do Sul, a parte capitalista. Ele tirou a foto, aí ele ganhou um prêmio Nobel, ganhou um prêmio lá, importante, lá do Sim. jornalismo, por causa dessa foto. Que ela me impactou muito na época. Ah, a ideia é excelente. Eu gostei da ideia. Agora, deixa eu ver aqui. O Rafael Borges falou do trabalho dele? Acho que não, né? Rafael, você falou, Rafael? Não sei, acho que não tem aqui anotado. Rafael nos ouve? Jéssica, me fala aí, Jéssica. Eu mandei um material lá para você ler. Você viu lá? Kézia, Jéssica. Vi sim, Celso. O que você achou? Muito bom. Lá tem diversos pontos que me ajudaram a ter um raciocínio mais lógico sobre o assunto. Tem a ver com o que você estava pensando? Uhum. Porque aquele texto que eu botei lá é um texto mais crítico, né? Você viu? Sim, vi lá, tipo, mostra. Tem diversos pontos onde mostra de como isso surgiu e de como foi construído ao longo do tempo. Então você já pode desenvolver alguma coisa a partir dali, entendeu? Uhum. E é uma referência para a tua bibliografia. De repente, no final desse artigo, deve ter uma bibliografia que você pode, de repente, destacar um livro para poder alimentar mais o teu trabalho, entendeu? Assim, aí você vai conversar com o teu orientador, como é que vai, assim, seguir nisso aí, se vai, né, trabalhar os autores que estão ali, entendeu? Mas já tem um lugar, um ponto de partida. Sim, ajudou bastante. Maneiro. E Kézia, conseguiu ver, Kézia, o material lá? Se eu vi, só que eu parei pra escrever e não sai mais nada da minha cabeça. Ah, mas é assim mesmo, não precisa ficar preocupado não, não é nem para tentar, nem para forçar a barra, porque vai chegar, porque assim, pode acontecer também, foi o que o Lohan falou, isso acontece também. Às vezes você senta para escrever e não consegue. Aí você está distraído ou está de noite antes de dormir e vem uma ideia. Isso vai acontecer, entendeu? Vai. Isso aconteceu, isso foi um problema, porque eu pensei, falei, eu falo sozinha. E aí, na hora de escrever, eu esqueci tudo que eu tinha falado. Mas você falou onde? Na aula? Não, sozinha em casa. Pô, põe para gravar. Não deu. Eu ia sugerir isso, o gravador do celular, Kézia. Aí você começava a Liga o falar, celular e vai gravador, falando, entendeu? gravador Vai de deixar voz. registrado. E aí depois você consulta lá e vê o que você falou. Ou então, em vez de falar, sai canetando, entendeu? Registra tudo que está na tua cabeça. Vai escrevendo mesmo que não tenha sentido, entendeu? Depois, se dá um tempo, volta lá e vê o que você escreveu. E vai trocando, sacou? A ideia também é essa. Não deixa de registrar, não. Isso vale para todo mundo. Se não, assim, na época que eu estava fazendo o trabalho lá de mestrado, tinha noites que eu não queria escrever, mas eu escrevia mesmo não querendo. E aí saía, mesmo que fosse uma página, entendeu? Eu botava, escrevia. E aí, ao longo, assim, em uma semana eu tinha. Se eu escrevesse 2 páginas por dia, né, por noite, eu sempre gostei de estudar à noite, eu teria, né, 10 páginas por semana, né? E aí ia crescendo, crescendo. Mas mesmo que eu não tinha mesmo que eu não tivesse vontade, eu escrevia. Bom, hoje, na verdade, eu acabei de ver aqui, a gente viu o primeiro capítulo do livro, a gente conseguiu ver. Que na verdade, foi um reforço tudo aquilo que a gente tem conversado nas aulas anteriores de uma forma prática, né?
A gente tem feito lá o preenchimento da ficha de pré-projeto, né, e tudo que a gente fez lá apareceu no texto aqui. A importância da pergunta, né, a importância de se organizar para poder ter as datas, para poder fazer resposta do trabalho. Porque se você se você estabelece datas, isso também ajuda na realização de qualquer atividade. Isso serve para tudo. Você se organiza, ó, tal dia eu tenho que lá entregar para o Celso, você vai se organizar e vai fazer. Isso ajuda a te empurrar, né? Se você deixar, né? Ah, eu posso entregar em julho. Não, é melhor fazer datas, né, mais curtinhas para você, mesmo que você escreva um parágrafo. Ó, semana que vem eu tenho que escrever um parágrafo para mostrar para o Celso. Às vezes, um parágrafo de 5 linhas numa conversa aqui no Meet, a gente pode ampliar isso para 5 páginas. Fala, Marcelo. Então, Celso, ainda não consegui ler o material. Eu acho que eu falei para você na última aula que eu consegui comprar o livro. Eu tenho muita dificuldade de ler PDF. Eu não gosto muito. Ainda não estou acostumado em ler pelo celular, pelo computador, então eu prefiro comprar livro físico. Sim, sim. E eu estava pensando fiz uma reflexão sobre um assunto, sobre o controle do Estado, né? Quando eu falo Estado, eu falo no governo total. Eu queria fazer um capítulo do TCC sobre isso. Acho muito interessante, não só no quesito político, mas também no quesito de controle de natalidade, política também, educação. Aí a gente vai voltar no George Orwell, né? Sim, eu queria também mexer muito com isso. Então, nesse capítulo, eu citaria principalmente o livro dele. Eu tiraria coisas do livro dele e colocaria ali. Eu cheguei a essa reflexão, eu estava na aula, acho que do pré, uma colega minha tinha falado sobre o controle de natalidade nos Estados Unidos, né, em questão das raças. E normalmente eles colocam indústrias que envolvem radiação, indústrias que afetam a saúde humana, perto do Brooklyn, onde são regiões onde tem mais pessoas negras. Então, Sim, normalmente, essas indústrias, por ficarem perto de residência, automaticamente muitas pessoas, né, negras, ficam doentes e automaticamente morrem, né? sim. Então, vê que até a taxa de morte lá, não só por agressões, mas também por doenças, é muito alta. Por questão disso, né? Quando você vai num bairro que, além da pobreza, ainda tem esse sentido. Então, eu acharia muito É, interessante falar sobre isso, além do controle do Estado em si, né? Que a gente tem que estar sempre vivendo de acordo com as vontades do Estado. Não só no quesito político, mas também na educação, né? É muito visível como em diversos países vão ter diversos modelos de educação. Tipo, aqui no Brasil tem um modelo de educação, então eles vão querer que você estude isso, até um certo ponto. É algo limitado. Em outro sim. país é de outra forma. Então, é mais um olhar para a gente perceber como o Estado ele está manipulando, controlando a população. Sim, sim. Tem um outro autor que eu lembrei, você falou aí agora dessa questão aí das doenças e tal, Uhum, que é o Achille Mbembe. Achille Mbembe, ele é atual. Ele fala sobre necropolítica. uhum. Não sei se eu tenho aqui. Se eu tiver aqui, eu coloco lá no material para você dar uma olhada. Mas assim, não fica. Vê se você consegue. Eu sei que é meio chato ler no PDF, mas Sim. o 1964 já está lá, vai dando uma folhada devagarinho, entendeu? Eu vou dar uma olhadinha. O livro que eu comprei do 1984 chega na semana que vem, mas eu vou tentar Ah, dar uma olhadinha assim para já me preparar. então beleza. Então, uma coisinha Tranquilo. assim, rapidinho, que eu gostaria também. Eu não sei se vai ficar legal, porque eu vou estar falando para o intuito é olhar fora de um ponto político, mas eu queria usar um pouquinho do viés do liberalismo, né, que fala para nós não ficarmos dependentes do Estado, né? O homem é livre do Estado, né? Se desenvolve melhor fora do Estado. Então, levando mais para um lado assim, também queria citar um pouco de Pierre Bourdieu, que fala do campo social, dos dominantes e dominados, né? Dar uma misturada ali e poder ficar uma coisa mais bacana, assim. Entendi. Eu acho que é possível. Vamos ver como é que vai ser o andar da carruagem, né? Meus queridos, acho que por hoje tá bom, né? Se vocês tiverem mais alguma dúvida aí, é, Professor, pode falar, Guilherme.
Você disse que nas fontes bibliográficas poderia se usar um ou dois livros, pelo menos. Sim, Vale como fonte bibliográfica também sites no Google de pesquisa, assim como vídeo no YouTube, assim sim, como sim. documentários, né? Sim, a gente vai ter uma aula, não sei se qual, aqui não abri ainda aqui o calendário, mas depois você vai olhar lá, teremos uma aula, vai ser a sétima ou oitava aula, fala sobre citações e referências. A gente vai ver como é que a gente coloca isso na bibliografia, como é que a gente cita, tanto no corpo do texto, quanto na bibliografia, como é que a gente cita artigo, site, né, da rede, né, como fonte de pesquisa. Você pode usar assim. Quando eu me referi que a gente não deve usar tantas coisas, é no sentido mesmo da construção, para você não ficar perdido, entendeu? Escolher um autor, escolher um livro para poder se debruçar sobre ele, porque vocês têm outras coisas para estudar também, né? Então, é nesse sentido que eu falei. Ah, tá. Beleza? Sim. Mais alguém aí? Então a gente se vê segunda-feira, beleza? Desculpe aí a demora, os problemas técnicos. Até segunda, gente. Valeu, professor. Um abraço aí. Oi, Marcelo, fala.